Então, achei muito importante trazer isso aí, porque é a precarização concreta na vida de vocês, né? Não é abstrato, não é eu falar da precarização do SUS, da fila do SUS, não é eu falar da precarização das escolas, nem, né, do INCRA, e por aí vai. É concreto. Mas vocês têm que saber que está tudo interligado. Que essa realidade de vocês aqui, que acontece com vocês aqui, também acontece em outros órgãos e acontece em todo o serviço público. Ou seja, apesar de sermos diferentes e termos as nossas especificidades, somos todos um. Não somos, em essência, na essência, diferente. A gente é diferente na superfície ou então na borda, né? Mas no que é essencial, a precarização daqui tem as mesmas razões, as mesmas causas que a precarização de lá. Bom, eu vou passar, assim, muito provavelmente não vai dar tempo de falar tudo que eu ia falar agora de manhã, então acho que eu também vou pegar um pouquinho do tempo da tarde. Mas eu prometo que eu vou tentar ser o mais objetivo possível, principalmente numa parte que, assim, algumas pessoas eu já sei que tiveram acesso a esse conteúdo no curso que eu dei aqui, como a gente pretende voltar a fazer o curso. Então, eu vou passar mais por cima, só para vocês terem uma ideia do que é, e depois, né, vocês buscam um curso para aprofundar. Então, tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. O que é que isso tem a ver com a gente, Lorena? Não, eu acho que o universo como um todo é muito grande, né? Então, por exemplo, a gente não sabe o que tem no fundo do oceano. Para um ser humano, aquilo, a gente sabe que tem umas coisas lá, mas enquanto aquilo não nos impacta, não existe. E aí isso também vai para o âmbito do conhecimento, né? O que a gente conhece, o que a gente sabe, nos impacta, mas tem muita coisa que a gente ignora, né? E algumas coisas que são questão de conhecimento, vale a pena ter uma busca ativa por conhecer, porque senão a gente vai sendo levado sem nem saber os motivos. Eu estou refletindo. Gente, é físico, né? Ele é um físico, mas isso aqui é psicologia. Dá para entender que isso aqui é psicologia? Vocês veem como está tudo interligado. O que é que acontece? Vocês vão ouvir falar no que a gente chama de repertório de, vamos dizer, habilidades. O que é um repertório de habilidades? Quem é que tem repertório de habilidades? É aquela pessoa que busca não ter só informação, mas pegar essa informação e aplicar na sua própria vida. Mas quando eu digo aplicar na sua própria vida, não necessariamente, porque diz, mas eu não tenho nada a ver, eu não sou psicóloga, como é que eu vou aplicar isso na minha vida, né? Mas é porque tudo está interligado. Como é que você vai aplicar isso na sua vida? Você vai pegar todo o conhecimento que você adquirir e vai buscar fazer essa interligação. Sabe-se que as pessoas que tem a gente diz assim, fulano é descolado, né? Vai lá e resolve tudo. O que é que esse cara tem? Ele não é só extrovertido. Ele pode até ser isso aí também. Porque eu, por exemplo, vocês pensam que eu sou extrovertida, né? Não sou, não. Mas ele é descolado. Ele tem jogo de cintura. Ele tem a habilidade de se adaptar às situações. E para a pessoa fazer isso, ela tem que se instrumentalizar. Ela tem que pegar a informação, adquirir conhecimento, e ela tem que ter a prática. Ela tem que ir, porque a gente não vai acertar da primeira vez, né? Vai sendo da segunda vez, né? Da terceira vez e por aí vai. Mas o que é que tudo isso tem a ver com a precarização? Eu vou falar da dívida pública e da precarização, né? Enfim.
Tá dando para entender a figura? Ah, eu me lembro, agora eu vou dizer, tem um bichinho, né? A luzinha. Onde é que a gente aperta para a luzinha? Aqui, onde é? Aqui, ó, nesse coisinha vermelhinha aí. Assim, tá. Tá dando para entender aqui o contexto da figura? O cara tá preso, ele pode pegar a comida, como ele também pode pegar a chave para abrir a cela. E ele tá indo para onde? Para pegar a comida. Ou seja, sabe, tem um meme por aí também que o povo tá no deserto, aí tem assim uma placa com H2O a 500 metros. E a outra é água a 10 quilômetros. Aí a pessoa vê a palavra água, vai atrás da rota dos 10 quilômetros, enquanto tinha H2O bem ali pertinho. Quer dizer, se você tem a informação e sabe contextualizar aquela informação, trazer para a sua realidade, nada se perde e você toma, né, melhores decisões. O que é que acontece? A gente estava falando disso aqui. O que o Cleiton falou e trouxe para a gente é isso aqui. É o de hoje. É o de imediato. Não deixa de ser importante. É importante a gente lutar e saber que a gente tem esses direitos e tarará, né? Aquela coisa todinha. Mas é importante também a gente saber que não é à toa que tudo isso existe. Que a lei existe, que o sistema jurídico existe, que existe um conflito no nível da lei, não é só na economia, não. Existe um conflito a nível da... A lei também é usada para manipular e para prejudicar. E quanto mais tiver lei, aquela coisa, mais tempo a gente vai perder nisso aqui. A gente vai sendo consumido, né? Por essa coisa e esquece disso aqui, de olhar para isso aqui. A gente vai ficar olhando só para cá e não olha para cá. Então a gente tem que ter a visão do todo, a perspectiva. Porque se ele fosse inteligente, ele pegava isso aqui, abria e vinha para cá e pegava o pão, né? Bem rapidinho. E ainda ficava livre. Mas a gente tem que saber olhar para as coisas e identificar aquilo que é importante em cada contexto. É por isso que eu vou falar para vocês da dívida pública. Para vocês entenderem qual é a importância da questão da dívida pública na precarização do serviço público e na precarização do IBGE e na precarização das relações de trabalho de vocês. Então, temos aí, né? Ó, lucro dos bancos, recorde, exportações do agronegócio, o dinheiro tá só com esses dois, né? Porque a indústria mesmo, hoje em dia, quase não existe mais no nosso país, infelizmente. Né? Se você for ver quem está crescendo, quem está não sei o que, a indústria perdeu participação no PIB, não sei quanto nos últimos 30 anos, né? Aquela coisa toda. E a gente tem, ó, precarização aqui, torneira fechada para o nosso reajuste, a gente tem segurança alimentar para 70 milhões de pessoas no Brasil, certo? Quer dizer, num país onde a gente bate recorde de exportação de alimentos, tem gente em segurança alimentar, tem alguma coisa errada, né, nisso? São duas, é uma contradição. Você ter uma abundância desse lado e uma escassez desse outro. Tem alguma lei, alguma regra, alguma forma, arranjo de organização nessa sociedade que está fazendo ela ser esquizofrênica. Aí a gente tem que buscar entender que arranjos são esses. Que arranjos é que fazem com que uma realidade de abundância vire uma realidade, um cenário de escassez. Certo? Então, por que este cenário do Estado sucateado, se temos imensas riquezas sob todos os aspectos, quando temos mantido um colchão de liquidez em caixa há vários anos? Quer dizer, o que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Além da gente ter riqueza mineral, né, da gente ter água e energia em abundância, apesar do que o povo quer fazer a gente acreditar que não, aí fica aumentando a tarifa,
Olha, quem está gerando energia sustentável e está levando essa energia para dentro do Sistema Nacional, né, de transmissão, está pagando multa porque está produzindo demais. O pessoal da eólica, da solar, tá pagando multa para o sistema porque está produzindo demais, está carregando o sistema. Mas a gente está com aumento de tarifa. Olhe de novo as regras. Abundância e escassez. Escassez para as né? Porque para as distribuidoras que estão tendo o preço elevado, está muito bem, obrigado. Tem uma questão também, por exemplo, quando tem uma grande seca, né, no país, aí eles vão alegar o quê? Não, os níveis dos reservatórios estão baixos, então por isso estamos aumentando o preço da energia para a energia ser suficiente para todos, né? Mas quando está em excesso, os reservatórios, aí não baixa a conta, só mantém, né? Exatamente. É aquela história, né? Quando você abre uma exceção, né? Você faz uma concessão, você tem que deixar muito claro que é uma concessão, porque senão aquilo ali vai virar regra. E vai todo mundo achar que é normal, né? Então, além dessas coisas aí, tudinho que a gente tem e que cá para nós, os outros países vivem aqui querendo tirar, né? Quem é que está lá na Amazônia? Hoje a gente tem um problema de ocupação na Amazônia. Tem muito gringo lá pegando as nossas riquezas de biodiversidade e de conhecimento tradicional. Que pega o conhecimento tradicional, leva para os Estados Unidos, para a Suíça, sei lá para onde, transforma em medicamento para a indústria farmacêutica, estabelece uma patente e a gente vai ter que pagar a patente de uma coisa que a gente que diz para eles. Tem regra errada, meu povo. A gente não pode achar que isso é normal. A escravidão não já foi legal? A gente não conseguiu abolir com a escravidão? Né? Então, a gente tem que ficar observando as regras que organizam a sociedade para entender quando é que essa regra está beneficiando a maioria ou está agindo da forma que, vamos dizer assim, é mais equânime, é mais justa, porque é difícil você conseguir uma coisa que atenda todo mundo, né? Mas a gente sempre tem que buscar esse aprendizado, a humanidade está nessa evolução. Mas eu pergunto, hoje a escravidão, ela, entre aspas, né, não é mais legal. Apesar da gente ver que é só o povo descobrindo, né, da justiça do trabalho, o povo que está sendo feito de escravo. Mas ela tomou outras formas. Né? Ela tomou outras formas. E a gente precisa ter consciência dessas outras formas, né, de opressão que a gente sofre e que a gente não percebe. A gente evoluiu, eu não estou dizendo que a gente não evoluiu. Nós evoluímos. Não temos mais escravidão. Mas não significa dizer que a gente chegou onde a gente pode estar. Né? Temos que continuar vigilantes. Se você faz uma dieta, não é o meu caso, mas se você faz uma dieta, você tem que perseverar, né? Se você vai começar a academia, você tem que perseverar. Se você parar, cai tudo. Cai tudo. Ou seja, se você escovar o dente só por uma semana, daqui a 3, 4 meses, você vai ter cárie. Você tem que escovar o dente todo dia. Se você faz faxina na sua casa, você não vai fazer só um dia, não. Você tem que fazer pelo menos uma vez por semana. Senão, o caos vai se instalar na sua casa. A energia vai virar um caos e vai instalar não só na sua casa, na sua cabeça, em você e por aí vai. Então, da mesma forma, é a luta. A nossa luta também é desse jeito. Aí eles ficam ocupando a nossa atenção com o pão, com as coisinhas de curto prazo, para que a gente não olhe para aquilo que é realmente importante e que realmente pode resolver a nossa situação de precarização. Porque, eu vou ser bem sincera, eu quero muito mais para vocês do que 5 anos de contrato. Eu quero muito mais para vocês do que simplesmente igualar o salário ao nível... ao piso do técnico, né? Eu quero muito mais para vocês do que isso. E a gente precisa querer muito mais junto, porque se não for junto, não acontece. Eu acho que vocês precisam querer muito mais para vocês do que isso.
Para isso, tem que ficar com um olho no peixe e o outro no gato. Tem que ter a visão ampla, sistêmica, tem que ampliar os horizontes, tem que ampliar o conhecimento. Tem que saber que tem uma informação que você acha que não vai nunca precisar dela. Gente, se vocês soubessem, eu tenho um pesadelo constante, que eu repito, esse pesadelo. Sabe qual é? Eu sonho que eu estou voltando para a escola do 2º grau. Porque eu quero aprender, eu já formada com doutorado, eu quero voltar para o 2º grau para aprender o que eu não aprendi quando eu estava lá. Porque hoje eu fico sentindo falta de, rapaz, se eu soubesse daquilo, olha, eu ia saber. Tá entendendo como é que é? Claro que você não vai alcançar essa compreensão de uma hora para outra. Você vai ter que ir desenvolvendo isso ao longo da sua vida. Certo? Então, além dessas riquezas aí, a gente tem essas aqui. Quase, e aí não é mais riqueza real. Aqui é a riqueza que a gente chama riqueza monetária, financeira. Né? Que é aquela que dizem que não existe de jeito nenhum. Mas está aqui, 5 trilhões em caixas no dia 31 de março de 2024. Composto por quê? Por 1,5 trilhão na conta única do Tesouro Nacional. O que é a conta única do Tesouro Nacional? É a conta corrente do setor público. Certo? Então, o que acontece? Só que como é que é a gestão da conta corrente do setor público? Ela é toda por lei, né? Tem a lei orçamentária, tem não sei o quê. Aí tem, lei de incentivo, aí é uma ruma de lei, uma coisa. Aí permite isso, mas aquilo não é permitido, não sei o quê. Enquanto está tendo uma briga entre uma lei e a outra, o dinheiro fica parado lá na conta única. No tempo da pandemia, foi identificado 170 bilhões, eu acho, que estavam parados há mais de 5 anos na conta única do Tesouro, de um fundo aí, e eu me lembro que na época eu cheguei a conversar com um deputado e dizer, olha, propõe que se pegue uma parte desse dinheiro para fazer o censo. A gente estava com um problema de recurso para o censo, pega 3 bilhões disso aí para o censo e ainda vai ficar com 167 porque vocês querem, que era para o auxílio emergencial, né? Aí fizeram a tal da emenda lá, da emenda não, né, sei lá, projeto de lei, eu não me lembro juridicamente, quem sabe isso aí bem direitinho, tá vendo, ó, a limitação, se eu soubesse, né? É o Cleiton. Mas tu sabe para onde é que foi esses 167 bilhões? Pagar a dívida, o juro da dívida. O povo estava passando fome, sem emprego, né? Porque não podia nem trabalhar, não podia sair de casa, aquela coisa toda, aquela dificuldade toda. E o Paulo Guedes, na época, deu um jeito de desviar esse dinheiro que as pessoas estavam querendo fazer uma regulamentação para possibilitar que ele fosse usado para aquilo que ele não tinha sido destinado, porque todo o dinheiro tem uma destinação legal, né? Então tinha que fazer uma mudança na destinação legal dele. Só que o que é que o Paulo Guedes fez? A destinação legal para pagar a dívida. E aí fica o pessoal que nem mora aqui, né? A maior parte deles nem moram aqui, que tem bilhões na conta, que não estão passando fome, ou seja, não é prioridade para eles. Eles não estão com um filho doente, ou se tem um filho doente, eles têm já dinheiro suficiente para cuidar do filho, né? Tem o dinheiro para levar para o hospital privado. Aí, esse pessoal vai ficar com mais dinheiro. Vai acumular mais dinheiro sem estar precisando. Tem alguma coisa errada, não tem? A gente precisa descobrir o que é. Então, isso é na conta única. 1,4 trilhão no caixa do Banco Central. É assim. Isso aqui no curso eu vou aprofundar, tá certo? Porque é todo um desenrolar para entender por que isso aqui... Opa! Por que isso aqui, né, tá lá no Banco Central e é dinheiro que a gente está parado como se estivesse debaixo do colchão. Que podia estar sendo usado para gerar emprego, para gerar renda, para desenvolver, para dinamizar a economia e está lá parado.
E tem 1,7 trilhão em reservas internacionais. O que são reservas internacionais? Tem também, que aí no curso também eu vou falar sobre isso, uma coisa que se chama, além de orçamento, né, que é uma das coisas que é importante para a gestão pública, tem também o que a gente chama de balanço de pagamentos. O que é o balanço de pagamentos? É o registro das importações e importações, é o registro do pagamento de fretes internacionais e do recebimento de fretes internacionais. É o registro do pagamento de juros e do recebimento de juros. No nosso caso, é muito mais pagamento, né? É o registro de empréstimos, né? Que a gente concede, como a gente concedeu aí do BNDES para alguns países da sul-americanos, né? Que na verdade não foi para o país, aí também tem que ver todo o arranjo. Como também tem aqueles que a gente faz e que a gente tem que pagar. Então, sempre vai ter o crédito e o débito das 3 categorias: balança comercial, balança de serviço e balança de capitais. Certo? Essas reservas é o que a gente acumulou enquanto país, tá certo? Ou seja, no balanço dessas 3 aí, a gente recebeu muito mais dólares e moeda internacional do que a gente pagou. Aí a gente tem esse saldo aqui lá parado também. Faz sentido? Pois é, tem muita coisa, não é tão simples assim. No curso a gente já vai aprofundar. Mas vocês estão vendo que existe uma falácia de que não tem dinheiro? O dinheiro tem. A questão é, ele foi destinado legalmente a quê e a quem? E por quê? E como que a gente pode mudar isso? Certo? Então, aqui eu trouxe para vocês entenderem rapidinho, né, o orçamento do governo, para vocês entenderem o conceito de superávit primário, que é, vamos dizer, aí, oh meu Deus, lá se vai, mas sou eu, o pau que rola, né? Tudo, se você prestar atenção, que sai da boca da grande mídia e do Haddad, dos ministros, é falando sobre ajuste fiscal, responsabilidade fiscal, superávit primário, né? Essa daí é a nossa forca e a gente tem que saber como é que ela foi projetada, né? O superávit primário. Então, o que acontece? A nível de orçamento, tá? Porque o orçamento é a relação, né, vamos dizer assim, da gestão pública do governo interna, os registros contábeis internos, né? Que não é só um registro, é também uma forma de distribuir, porque ele é legalmente determinado por diversas leis, como a gente falou aqui. O balanço de pagamentos é o registro do país com o resto do mundo. Aí vai ficar para o curso, né? Para vocês entenderem como é que isso impacta aqui. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só na questão interna. A gente tem aqui receitas primárias, né? Impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições, receita patrimonial, outras receitas patrimoniais, transferências, demais receitas correntes primárias, né? Isso aqui tudo é o que a gente chama de receita primária. Observem que não existe só arrecadação tributária. Existem várias outras receitas, né? Receita patrimonial, o que é? Royalties de petróleo. Receita patrimonial é o que mais? Dividendos da Petrobras. Sabe por que é que, cá para nós, todo mundo no tempo do governo Bolsonaro falava da política de preços, né, de importação que a Petrobras fazia? E que mudou o governo, continuou a mesma política e isso não foi mudado, mesmo em campanha tendo sido dito que ia ser feito? Porque a Petrobras lucra. Os acionistas lucram, mas o governo é um acionista. E o que é que o governo faz com isso aí? Com esses dividendos que ele recebe dessas ações da Petrobras? Paga juro. Bota na conta aqui, tá certo? Na conta final, para diminuir o que a gente vai já entender que é o déficit ou o superávit, tá?
Então, a receita do governo não é só a arrecadação tributária, existem várias outras receitas, inclusive o próprio endividamento, que são as receitas de capital. Você pode ter a venda de bens, né, como privatizações. O que é que acontece? A gente demorou muito tempo, anos, até se endividou enquanto país, né, as gerações anteriores, para construir a Petrobras, a CSN, a Eletrobras. Aí, de repente, você vê uma pessoa e diz, não, vocês estão devendo muito e tal, não sei o quê, vocês têm que vender o patrimônio de vocês para diminuir a dívida. Aí a gente foi, privatizou, alienou, tá certo? E tem também, né, outras receitas, convênios, que é a parte de empréstimos, né, e outros tipos de fluxos de capital que podem acontecer. Isso aqui, essa dívida aqui, ela é saudável se ela for utilizada para quê? Para fazer investimento. Investimento. O que é que significa investimento? Eu vou aumentar a capacidade produtiva do país. Eu vou gerar mais riqueza, eu vou gerar mais renda, vai circular, vou gerar mais emprego, as pessoas vão ter mais acesso a bens, a qualidade de vida vai melhorar. É para isso que existe o endividamento. É para ser aplicado em favor do todo. No meio, por fim, esse negócio se desvirtuou e o endividamento hoje não serve mais para fazer esses investimentos. Certo? A gente vai entender bem direitinho o porquê. E a gente tem as despesas primárias, né? Que é as despesas de pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes, custeio da máquina pública, transferências constitucionais legais, fundo de participação dos estados, dos municípios, não sei o quê, demais despesas correntes, enfim. É claro que se a gente for ver dentro de cada rubrica dessa, tem mais um bocado, né? Você pegar a lei 4.130, aí você vai ver a quantidade de coisinha que tem aí dentro. Então, isso aqui é despesa primária. O que é que a gente escuta? Que a gente gasta mais do que a gente ganha, do que a gente arrecada. Primeiro que a gente diz que o governo só ganha e só tem a gente não, né? Desculpa, as pessoas por aí, a grande mídia, e quem se beneficia disso, diz que o governo só tem como salário, como receita, arrecadação tributária, não é. E diz que a gente gasta mais aqui do que a gente arrecada aqui. Está ignorando um monte de receita também, né? E está, nessas despesas aqui, omitindo uma despesa, como a gente vai ver, que era para estar aqui e não está. Porque a gente tem um arcabouço fiscal hoje aqui para limitar isso aqui, né? Era o teto de gastos, hoje virou arcabouço fiscal, que é o limite de gasto disso aqui. Gente, eu fiz doutorado em desenvolvimento sustentável. Quando eu fiz doutorado, eu tive acesso a um pensamento teórico que fala de decrescimento. Ou seja, por conta da sustentabilidade do planeta, por causa da pegada ecológica, a gente não pode, por exemplo, pegar o padrão de vida que acontece na Europa e nos Estados Unidos e colocar para a África, para todo mundo, tá certo? Aqui para o Brasil, porque não existe planeta para isso. Certo? Então, essa filosofia diz que a gente tem que decrescer para poder a gente continuar tendo uma terra e tal. Mas a teoria econômica diz que o crescimento, ele é função do crescimento populacional. Mas engraçado, quem mais cresceu e que hoje não cresce mais, se estabilizou, mas continua consumindo até mais do que consumia antes, são os países que hoje têm população mais envelhecida. E a gente aqui no Brasil está começando a envelhecer, mas a gente tem ainda um grande contingente de população jovem, que a gente precisa gerar emprego, precisa gerar oportunidade para essas pessoas. Então, o Brasil tem que decrescer?
Algum arranjo tem que ser feito, porque uns vão precisar crescer ainda, porque por questão de justiça humana, social e por aí vai, a gente tem que, pelo menos, eu não vou dizer que a gente vai ser esbanjador como aquele povo lá dos Estados Unidos, mas a gente tem que melhorar a qualidade de vida da gente aqui. A gente merece um pouquinho mais. Lá, são eles que têm que decrescer lá. Eles que têm que aplicar esse princípio na vida deles. Então, a gente tem que entender as coisas para poder saber aonde que cada coisa serve. Porque uma coisa não serve para tudo, né? Da mesma forma, o arcabouço fiscal. Certo? Então, voltando para cá. Resultado primário. Isso aqui é como se você pegasse a empresa, né? No final, vamos ver se ela deu lucro ou prejuízo. Como se, embora é muito diferente a dinâmica de gestão de um orçamentária e contábil de uma empresa de um país. No curso também a gente vai aprofundar sobre isso, porque que é diferente. Mas só para vocês assim fazerem um paralelo, o que é que acontece aqui? O resultado primário vai ser a receita primária total menos a despesa primária total, ou seja, aquela arrecadação, as receitas patrimoniais, os dividendos, né, das empresas estatais, por aí vai, menos o custeio, salários, aquela coisa toda, né? Então, se essas receitas forem maior do que as despesas, nós vamos ter um superávit, vamos ter uma poupança. E aí, a gente ou vai fazer novo investimento para aumentar a capacidade futura, né, de produção e gerar receita futura, porque o investimento, quando eu faço um empréstimo e eu invisto de fato na economia real, eu tenho a capacidade de gerar receita futura para pagar aquele empréstimo, os juros do empréstimo que eu fiz, né? Então, se eu tenho o superávit, eu vou poder fazer novos investimentos para o país crescer, ou então eu vou amortizar a dívida que eu fiz no passado para o país crescer. Atualmente, a gente amortiza a dívida do passado, mas que não foi feita para o país crescer. A gente vai entender por que mais na frente. Tá? Receitas menor do que as despesas, a gente tem déficit. Se a gente tem déficit, a gente ou vai se endividar mais para cobrir esse déficit, ou seja, você vai pegar o dinheiro de um agiota, vai pagar outro agiota, né? Gente, é só uma analogia, não é exatamente a mesma coisa, tá? Não é exatamente a mesma coisa, é só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica. É claro que aqui é bem mais complexo do que as nossas vidas e situações individuais. Ou então vou fazer o quê? Vender o patrimônio. Vou vender meu sítio para poder pagar, vou vender a Petrobras, a Eletrobras para poder pagar. Certo? Então, isso aqui é o que dizem. Quando eu passei no vestibular em 1990 para a economia, dizia-se que a gente tinha que ter situação fiscal zero. Ou seja, nem era para ter superávit, nem era para ter déficit. O certo era você investir tudo que você arrecadou. Ou que arrecadou, que teve como receita de investimento que você fez nas empresas estatais e por aí vai. Isso não foi suficiente. De lá para cá, gente, toda a política econômica que foi implementada foi para a gente ter o déficit zero e não adiantou. A gente não ficou com o déficit zero, a gente ficou com o déficit mesmo, grande. Ou seja, das duas, uma. Ou nós somos muito incompetentes, muito burro, ou essa teoria está errada. A prática, né, tem 30 anos aí, pode mostrar que não é bem do jeito que a teoria está dizendo, né? Então, o resultado disso tudo é isso aqui. A dívida interna federal, né, em bilhões. Isso aqui é em 1900 e... Luiz Marias. 22, 2001 é 98. 94. Plano real, exatamente. Plano real 95, 96, 97, 98. Olha só quando a gente fez o plano real, quanto era que a gente devia. De lá para cá, cresceu exponencialmente, né?
De lá para cá, a gente construiu mais algum estatal, tipo Petrobras, tipo CSN. Não, né? A gente vendeu, né? Até a Petrobras, que a gente descobriu o pré-sal, também, o próprio pré-sal também foi meio que desviado no meio do caminho. Por que a nossa dívida cresceu? Se a gente não teve nenhum grande investimento? Exponencialmente. Pelo contrário, a gente foi vender, né? De lá para cá, a gente vendeu algumas coisas. Fez parceria público-privada, coisou estradas, né? Fez parceria de concessões e permissões públicas para determinados tipos de serviço. Até os hospitais que a gente tinha construído, a gente deu para os privados gerenciarem e lucrarem com o investimento que foi feito pelo povo. Que são as organizações sociais, por exemplo, a EBSE, que é aqui que faz a gestão, né, vamos dizer, aqui do hospital universitário, vamos pensar assim. O investimento todo do povo, aí num determinado momento, não, o governo não está conseguindo tomar de conta, não está conseguindo gerir, ele é ineficiente, ele é inchado, ele é não sei o quê. Vamos fazer um contrato de gestão com a organização social, ela vai gerenciar, porque ela é mais competente, vai melhorar o serviço, e ela vai lucrar com isso. Ou seja, ela vai lucrar com o investimento que a gente fez. Então, não se justifica essa dívida, né, com investimento que fosse gerar retorno para a gente. Não se justifica. A relação com a dívida externa, a gente vai aprofundar no curso também, tá? Eu não vou aprofundar muito aqui, a gente faz só mais uns 15 minutos, 20 e faz o intervalo, tá? Mas eu quero que vocês marquem muito isso aqui. Em 95, essa linha vermelha eram os juros nominais acumulados que a gente pagava da dívida. Em 95, os juros nominais eram menor do que a dívida líquida. O que é a dívida líquida do setor público? É a dívida que o setor público tem, menos o que ela tem de crédito. Deu para entender? Por exemplo, a União. A União, ela tem a dívida dela, mas o Estado deve para a União. Então, qual é a dívida líquida da União? É a dívida dela, menos os créditos que ela tem com estados e prefeituras. Mas nesse caso aqui não é só da União, a gente está falando do setor público como um todo, tá? O que acontece? Quando chegou em 2005, foi o que aconteceu com os juros nominais, ficaram maior do que a dívida líquida. Como é que explica que a remuneração fica maior do que o empréstimo? Que mágica é essa? Que alquimia é essa, né? Tá gerando, tá inflando o negócio como? De onde é que vem esse negócio? Tem a ver com juros altos, isso aí? Um dos elementos é os juros altos. Não é nem o atual governo, nem comando do Banco Central. Um dos elementos é os juros altos. E tem um detalhe. Existe toda uma questão sobre sobre juros, né? Juros compostos, que não são a usura, né? Que não seria permitida. Mas, no final das contas, aqui, do mesmo jeito que vocês viram a flexibilização aí do regime jurídico único, né? O fulano diz, não, mas eu acho que tem que ser assim. Aí faz uma lei lá, um entendimento e tal, e aí, para aquele cara, aquilo fica sendo daquele jeito. Para o setor privado e para os bancos, eles podem ter juros compostos, eles podem cobrar os juros compostos que eles cobram nos cartões de crédito, no cheque especial. O setor público não deveria. Não existe autorização legal para o setor público contratar ou pagar juro composto. Isso aí, por lei, seria proibido. Mas é o que vocês vão ver, é o pau que rola. Certo? Então, tá dando para entender que, pelos dados, as regras
são bem nebulosas, e são complicadas e complexas, que é para a gente não entender, achar chato, cansativo. Porque se a gente acha isso, o que é que acontece? A gente não vai. A gente não vai reagir, a gente vai aceitar tudo passivamente, vai se preocupar só com o pão de cada dia. É importante adquirir esse conhecimento, saber como as coisas funcionam. Porque por mais que esteja lá longe, atinge a sua vida. Vocês já devem perceber que eu gosto de misturar um bocado de coisa, né? Eu acompanho muito também, eu não sei se vocês conhecem, aquele neurocientista brasileiro, que é brasileiro, mas que se fez, né, no exterior, o Miguel Nicoleles. Maria, o que é que eu estava dizendo, hein? Foi um branco agora. Gostava de misturar as coisas. Sim. Hã? Não, pois é, o Miguel Nicoleles, né? Sim, lembrei. Ele disse, e um curso também que eu estou fazendo confirmou, que é o seguinte: o que é que diferencia, né, o nosso comportamento do comportamento dos animais, e que foi o que fez com que o ser humano desenvolvesse o córtex pré-frontal e virasse, né, e tivesse inteligência e tarará. O que é que diferencia? Que, na verdade, não tem causalidade, né? As coisas foram acontecendo dialeticamente, simultaneamente. É que o macaco, quando ele está com fome, ele vai lá, sobe instintivamente, usando pouco do córtex que ele tem alguma coisa de córtex no cérebro, pega a banana e come, descasca e come. E a gente? Para a gente matar a nossa fome, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, não morrer quando nasce, né? Não pode ter mortalidade infantil. Depois você tem que o quê? Ter acesso à educação, né? Que lhe prepare, que lhe desenvolva, que faça as suas potencialidades e tal, para você um dia fazer uma universidade, ter uma profissão, arranjar um emprego. Tá vendo a distância? Né? É uma necessidade básica. Sobrevivência, comer. Que eu estou falando. Fora as outras necessidades que nós como humanos temos também, né? Que estão relacionadas com o trabalho, como a satisfação pessoal, né? As nossas questões existenciais, emocionais e psicológicas. Mas deixando só na comida. Tá dando para ver? O animal é bem rapidinho, a gente vê a ligação rápida para a gente. Se a gente não tiver a percepção de todo esse processo, a gente acha que as coisas são muito simples. Então, por mais que esteja bem distante, se você não te atinge, mesmo que você não esteja sabendo que ela está te atingindo, mesmo que você não tenha consciência, aquilo está te atingindo. É essa distância que nos diferencia dos animais. Então, gente, não estou vendo qual a importância disso, a aplicação disso. Não está vendo ainda, mas faça um esforço que você vai enxergar. Problematize, estude, pergunte, faça e aconteça que você vai conseguir chegar lá. Afinal de contas, foi o que nos tornou o que nós somos hoje, né? E o mais engraçado é o que o Miguel Nicoleles diz também. Nós somos a única espécie viva que conspira para a sua própria destruição. É a única que é, entre aspas, inteligente, e é a única que está se colocando em risco. Né? Então, a gente tem que ampliar a nossa visão e ver a relação que as coisas têm entre si. Certo? Bom, juros e amortização, ó, desde os anos 2000, juros e amortização da dívida. Juro é aquilo que eu pago todo mês para o agiota para minha dívida não aumentar. Amortização, vamos dizer que eu ganhei um presente, eu vou lá e abato um pouco da minha dívida com a agiota. Claro que no Estado é muito mais complexo do que isso. É só para vocês fazerem a ligação. Olha, isso tudo aqui
sempre bem maior do que a Previdência, que todo mundo acha que é um gasto horrível, que a Previdência tem que fazer reforma, não sei o quê, o povo ganha muito, aquele negócio todo, né? Olha aqui. Só que aqui são milhões de pessoas que recebem isso aqui. E isso aqui, 100 mil no máximo. Pessoal em cargos, assistência, educação, cultura, saúde, saneamento. Ou seja, a gente gasta muito mais do que a gente arrecada. O que é que vocês acham? Dá para desconfiar que tem alguma coisa errada, né? Aí aqui a gente tem, por exemplo, a proposta de orçamento que foi aprovada para 2024. Aqui a gente está vendo só a parte do débito, né? Das despesas. Que a coisa é meio espelhada, né? Como na contabilidade, né? Tem um crédito, tem um débito, era para ser igual. Nesse caso aqui, a gente está vendo sobre a perspectiva do débito. O que acontece? Ó, aquela curva contínua que a gente viu, sempre maior, de juros e amortizações, só em um ano, aqui é o retrato. 2,5 trilhões em 2024 foi previsto para pagar de juros e amortizações da dívida, o que corresponde a 45,98% de todo o orçamento do governo federal. Quando eu digo todo o orçamento, a arrecadação, mais dividendos, né, receitas patrimoniais, mais empréstimos e por aí vai. Depois vem Previdência, 18,83%, né, para a Previdência. Repito, quantas milhões de pessoas estão sendo beneficiadas por isso aqui? E quantas pessoas, dezenas, né? No máximo, uma centena de milhar está sendo beneficiada com esse volume de recurso. Aí aqui todas as outras despesas, ó. Transferências dos estados e municípios, educação, saúde, assistência, aí as outras, ciência, tecnologia, segurança, gestão ambiental, agricultura, transporte, ó, as merrecas. Isso aqui é o retrato da distribuição de renda do nosso país. Por que tem desigualdade? É o retrato. Se a gente não entender a dinâmica que está por detrás disso aqui, a gente não vai entender por que eu não tenho a oportunidade de fazer um concurso público efetivo, eu não tenho um regime jurídico único garantido, ou eu não tenho uma legislação, uma justiça trabalhista que realmente seja justa, se eu não entender o que é que está por detrás disso aqui. Certo? Pior não é nem isso, viu? Pior é que a gente, quando a gente, por exemplo, quer melhorar a educação, a gente quer tirar fatia de outras que já são pequenas. Isso. Né? Exatamente. Excelente observação. Eu ia fazer mais na frente, mas graças a Deus alguém, olha, ó, anteviu. Tá vendo? Todo mundo tem capacidade. A gente está indo na direção errada. De tirar dessa grande fatia aí, que a gente nem sabe. Acho que ninguém nem sabe o que é um título. Quer dizer, ninguém aqui tem título do Tesouro Nacional. Uhum. Então, eu acho que é essa. Muito bom, Daniel. É exatamente. Viu? Ó, vocês podem chegar lá, antes de eu falar. Diga. Você pingou no processo que você vai explicar, mas assim, bom, o que poderia ser feito para não ter esses amortizações? Não pagar o que está devendo? Moratória, né? Olha, em 2000 teve um plebiscito, né? Sobre se a gente fazia moratória ou não da dívida externa. E na época eu fui contra. Eu paguei, eu disse, não, eu sou contra, porque... Mas eu fui contra com um argumento até razoável. Porque eu dizia assim, se não mudar a dinâmica, daqui a pouco a gente vai estar devendo tudo de novo. Certo? Deu para entender? Se vão mudar a dinâmica que está por detrás disso aqui, as regras, os arranjos institucionais que estão por detrás disso aqui, você pode até fazer a moratória, depois volta tudo de novo. Também não é uma solução efetiva. Essa, no caso, é dívida interna. É, dívida interna.
Teve uma falácia que um tempo tinha paga, né? A dívida externa. Uhum. Tinha colocado para dentro da dívida interna. Mas hoje em dia já está determinado que tem dívida externa também, no caso. Tem. No curso a gente aprofunda isso aí tudinho. Fala exatamente porque uma se transforma na outra e a outra se transforma em uma. Entendeu? Não deixa de pagar. Quais são as causas? Causas do país? Olha só. Vamos por partes. Porque vai bater em alguém. Alguém pode, né? Alguém está recebendo esse dinheiro. Uma vez eu estava numa palestra lá na Universidade Católica em Brasília, falando sobre isso. Aí o que eu defendi lá na época foi a auditoria da dívida. O que é a auditoria? É a gente pegar toda a documentação e ver aqui o que é legítimo, o que é legal e o que não é. A gente vai reconhecer aquilo que é legal, aquilo que realmente é um direito. E vai questionar aquilo que é arrumação, que é maracutaia, que é uma coisa, como ele falou aqui, né? A gambiarra, né? A lei vem dizendo que é para uma coisa, mas quando você vai ver na prática, é outra. A gente tem que saber entender que eles, quando vêm defender os interesses dele pra gente, eles não chegam dizendo assim, olha, eu vou fazer isso porque é melhor para mim. É melhor para mim, então a gente vai fazer assim. Não é assim, não. Eles vêm com todo um discurso, como se eles fossem, né, se sentissem pertencentes igual e respeitassem o nosso pertencimento igual ao deles. Aí a lei vem toda bonitinha, vai ser assim, vai lhe beneficiar assim, vai lhe beneficiar assado e tal. Se você não entende o que está nas entrelinhas dessa lei, você vai aceitar e achar que é lindo. Né? Então, a auditoria serve para isso, para ver o que é justo, legal, legítimo, porque pode ser legal, como a gente vai ver, e não ser legítimo, e o que não é. Aí, eu estava nessa palestra, aí o menino disse assim, mas se a gente fizer isso, o capital que está investido aqui internacional vai todo embora. Aí eu disse, ele vai, mas volta. Por quê? Porque lá fora ele não tem oportunidade de investimento como aqui. Entendeu? Só que a gente fica com medo de depender dele. Ele depende muito mais da gente do que a gente deles. Porque sem a gente ele não se reproduz, ele não se acumula, ele não vai aumentando. Ele precisa que a gente esteja subjugado a ele. Aí ele vai dar uma de revoltadinho, né? Vai embora, aí vai ver que lá fora não tem o que fazer e vai voltar para cá. Isso se, né, chegar aí. Porque às vezes é só ameaça. Porque com certeza eles já sabem que não adianta ir lá para fora, que não tem oportunidade lá. Aí eles ficam só na ameaça, né? O mercado tá nervoso e a gente tem que submeter o mercado e não sei o que, aquela coisa toda. Ameaça, gente. Eles ficam ameaçando a gente. E a gente cai nas ameaças. Certo? Então, eu vou parar aqui. Na volta, a gente conclui. Eu prometo que não vai demorar muito, tá? A conclusão para a gente ir para as oficinas.